Estamos começando mais um Urecast e o convidado e o renomeado dessa noite é Álvaro. Álvaro, conta um pouquinho de você para nós, por favor. Então, né, antes de mais nada, eu queria agradecer o espaço. Para mim é uma honra estar aqui com você e com a sua audiência para poder falar um pouquinho do que eu ando fazendo, né? Então, meu nome é Álvaro, eu sou um aficionado por RPG, na verdade, e eu sou o cara responsável pelo Falando de RPG. Falando de RPG é uma iniciativa que está desde mais ou menos 2009 na internet. E desde então a gente tem um blog, tem uma página no Facebook, tem uma página lá no Instagram, tem um Apoia-se também, onde eu produzo material exclusivo e eu disponibilizo para quem apoia a gente. E nesse processo todo, desses anos todos, a gente tem produzido material dos mais diversos aspectos, sejam reflexões sobre RPG, seja produtos para sua mesa de jogo, seja sistemas de RPG. E aqui a gente tem o meu filhinho, meu grande, talvez a minha grande criação, que é o Espadas e Punhais. Espadas e Punhais é um jogo de RPG de fantasia medieval clássica, que bebe de um espírito que a gente chama de old school, OSR, que é um movimento dentro do RPG que nasce a partir mais ou menos dos anos 2000, mas que ganha popularidade no Brasil por volta de 2008, 2009, com outro jogo chamado Old Dragon. Mais ou menos desde 2009 que eu produzo material e nesse processo tenho me inserido dentro da comunidade do RPG nacional, feito muitos amigos. Um abraço para o Saulo, para o Cezinha do Rizoma, a galera que faz RPG aí, pessoal. E o que te motivou a criar um sistema? Os antigos que você jogava não te agregavam? Algum momento você chegou a se deparar? Não, eu acho que se eu alterar isso, vai ser melhor, ou eu vou fazer algo melhor. Não, eu acho que não se trata de fazer ou deixar de fazer algo necessariamente melhor, mas Justo. eu sou uma pessoa que sou muito voltada a exercitar a criatividade. Eu escrevo e estou sempre explodindo a cabeça de ideias e tal, assim, não consigo ficar muito parado, só reproduzindo coisas. E o Espadas e Punhais, ele nasce como uma iniciativa que tem especialmente 3 pilares. O primeiro pilar dele é que eu queria um jogo que fosse democrático, no sentido de que ele pudesse alcançar o maior número de pessoas. Eu começo a escrever Espadas e Punhais em 2015 e eu queria um jogo que tivesse na sua intencionalidade de designer a ideia que ele pudesse ser muito, muito facilmente apropriado pela pessoa que o lê, de modo que pudesse criar coisas em cima dele, que ele fosse facilmente reproduzido em mesa por utilizar dados de 6 lados somente, e também por ser um jogo que tivesse uma distribuição gratuita, como o PDF dele é e sempre vai ser. Sempre vai estar na net, na internet, de forma gratuita. A segunda coisa que me fez criar o Espadas e Punhais é que eu queria dar a minha assinatura a um jogo também. Eu queria que fosse um jogo que tivesse a minha cara, o que significava um jogo que trouxesse para o papel, né, para a tela, uma série de influências que me atravessavam em outros jogos. E é aqui que eu poderia dizer que eu encontro uma filosofia de design dentro do RPG chamada Old School, OSR, né? Que é uma releitura, uma espécie de revival, digamos assim, de uma vivência que era muito forte na década de 70 e 80 dentro do universo do Dungeons and Dragons. Eu ainda repriso falar, além de ser forte, era algo muito escasso, né? Eu acho que até os tempos um pouco mais atuais, recentemente eu diria, ainda era muito escasso, porque é como eu estava comentando com você mais cedo, né? Eu noto que a comunidade hoje ela está se interligando, porque ela era muito dissipada.
E tá aí, tem o seu canal, tem agora o meu canal, tem muita gente aí que está criando conteúdo, trazendo, revivendo essa chama, pessoas que às vezes não tinham oportunidade de conhecer, ou até conhecia, mas não conseguiam jogar, ou não conheciam pessoas, então elas tentavam optar por jogar online. Inclusive você tem uma mesa online, né? Tenho. A gente mantém, na verdade, uma comunidade muito viva nas redes, com um aporte especial do Discord, do WhatsApp e do Telegram também. Mas quando a gente para pensar assim, em como é que o Espadas e Punhais se constrói e como ele se integra nessa comunidade, eu acho que alguns pontos precisam ser destacados, eu diria assim. Justo. O primeiro ponto é esse, né, de trazer uma abordagem de jogos que eu particularmente jogo e gostava. E um terceiro ponto é que eu queria trazer dentro do meu jogo uma abordagem de regras mais simples, mais acessíveis e que vissem mesa de forma um pouco mais rápida, onde as pessoas gastassem menos tempo com o pré-jogo e mais tempo com o jogo. Muito interessante esse ponto aí, porque a gente sente um pouco uma certa carência disso, eu diria, porque tem muito jogo que é complexo e muitos jogadores acabam desistindo até mesmo de querer jogar por falta de simplicidade, não conseguir pegar rápido. De fato, isso é um fator que pode afastar ou diminuir o interesse para o jogo. E o Espadas, ele cumpre o papel de entregar um jogo que, em questões de sistema, possa permitir que você viva aquilo que é fundamental para o RPG, que é se divertir e agregar pessoas para a construção de histórias por meio de desafios, sem necessariamente ter que aprender um calhamaço de regras, por exemplo. E aí, onde é que isso se costura com a questão da comunidade, né? Que foi um ponto que você trouxe na sua fala. Eu comecei em 2009 em um blog, que é o Falando de RPG, que depois virou uma página no Facebook, que depois foi para o Instagram, tem canal no YouTube e na Twitch, aquela coisa toda. E aí eu acabo costurando a minha vida, especialmente quando chega ali por volta de 2020, 2021, com uma galera que está fazendo conteúdo também na internet. E quando você pensa num jogo menos robusto de regras, Sim. Você também pensa num jogo que seja mais facilmente levado para um ambiente como um ambiente que é o Discord. O que é o Discord? O Discord é uma rede social, virtual, onde você faz chamadas de áudio e vídeo. E você tem a possibilidade de, em canais de texto, rolar dados ou compartilhar imagens. Então, com um jogo mais simples, mais maleável em relação de regras, eu não preciso de um VTT, feito o Roll20, o Foundry. E aí, o que acontece? Eu consigo jogar com o maior número de pessoas, com a maior frequência, com o mínimo possível de equipamentos tecnológicos, simplesmente com o Discord, por exemplo. E aí, o que acontece? Volta aos 3 pilares do Espadas, né? Espadas reúne aquilo que é, no meu olhar, o que mais aquece o meu coração dentro de uma tradição específica de jogo. Ele abraça um compromisso ético-político de ser um jogo acessível na sua feitura e na sua distribuição, e ele também se estabelece enquanto um jogo capaz de ser jogado nas comunidades de redes sociais virtuais de uma forma a minimizar qualquer tipo de dependência de grandes plataformas ou de uma tecnologia mais robusta, na medida que para você usar o Discord você só precisa de um celular. No smartphone você consegue usar o celular. Sim, sim. Então, o jogo ele é criado, e essa é uma coisa que eu trago desde antes de fazer o jogo, ou seja, assim que eu entrei na internet, por questões de vivência mesmo, pessoal, foi algo que eu sempre defendi, que é essa coisa da democratização, da horizontalidade, da construção da comunidade, do estabelecimento do hobby como um hobby que deve ser vivido, vivenciado e construído como algo que todo mundo, independente de classe social, raça ou gênero,
possa se Inclusa, expressar, isso, exatamente. E aí o Espadas, ele nasce na construção dele a partir de uma feitura que, de certa forma, intencionaliza esses aspectos também. Mas, no geral, é isso, assim, eu poderia dizer que eu sou um cara que sou um entusiasta do RPG, assim, o RPG é o lugar onde eu crio coisas, onde eu brinco de faz de conta sem ninguém me chamar de doidinho, assim, digamos assim. Ah, sim. E, tipo, incrível, incrível sua iniciativa, sua atitude. Mas vamos falar um pouco sobre espadas e punhais. O sistema dele, você usa um D6, não é? Então, o Espadas e Punhais ele é construído para não precisar daqueles dados que o D&D, por exemplo, utiliza, né? E aí, o que é que eu pensei? Por que que o Espadas e Punhais usa apenas dados de 6 lados? E somente 2 dados de 6 lados. Com 2 dados de 6 lados, você consegue jogá-lo. Embora o ideal é que você tenha um pouco mais do que isso. Quando eu era menor, quando eu tinha por volta dos 10, 11 anos de idade, eu conheci o RPG. E aí, para achar os dados de RPG, era terrível. E eram muito caros. Então eu cresci jogando RPG que precisava de dados diversos, sem esses dados diversos. E aí, quando em 2015 eu comecei a escrever o Espadas e Punhais, eu já tinha uma coleção de RPG, não era grande, parada pererei, mas eu tinha. E aí, um dos livros que eu tinha usava apenas dados de 6 lados. E era um livro que cobria um universo que eu adoro, que é O Senhor dos Anéis, a Terra-média. Ai, quem que não ama? E aí, o que acontece? O meu primeiro livro, assim, comprado a duras penas, foi O Senhor dos Anéis, o RPG, sistema Coda. E o sistema Coda, ele só usava dados de 6 lados. E embora eu acho que o sistema precisasse de um refinamento e não funcionasse do jeito que deveria, Sim. Eu acho que o livro é lindo, maravilhoso, e eu tenho um carinho especial pelo sistema. Aí eu olhei para aquilo dali e disse, caramba, eu quero que o meu jogo só use dados de 6 lados. E aí, a partir dessa ideia e da ideia de que dados de 6 lados, qualquer joguinho de tabuleiro tem, Sim. eu comecei a construir o Espadas. E sobre sistemas de dados de 6 faces, eu acho particularmente, é mais simples de se encontrar, porém a questão de acerto crítico eu acho muito difícil. É um pouquinho mais, assim, é bem hard. Então, essa é uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente vai para a curva de probabilidade, Sim. o D20 tem 5% de qualquer um daqueles resultados. Isso. O 2D6, a curva, ela vai priorizar os resultados médios. Isso era algo que eu queria também. Por quê? Porque embora o meu jogo ele seja um jogo que abrace o que a gente chama de um espírito, uma escola, OSR, Old School, eu queria que aquele que jogasse o Espadas e Punhais tivesse 2 experiências em questão de rolagem de dados. A primeira é que os resultados eles ficassem em uma curvatura mediana. Então eu queria que, tanto na feitura do personagem, que é baseada nos 2D6, quanto nas próprias jogadas que o jogo propõe, que os resultados dos dados dessem resultados mais ou menos dentro de uma curva de resultados médios. O que significa dizer que em jogo os resultados vão variar mais ou menos entre 6, 7, 8 e 9. Isso daí dá uma margem relativamente boa de sucesso para quem joga, mas também abre espaço para falhas e resultados extraordinários que vão causar um impacto muito, muito chocante, digamos assim, na mesa. Porque se um 20 já causa o resultado que causa num jogo de 20, por exemplo, Sim. Onde a curvatura de probabilidade é mais linear, em jogos que priorizam determinados resultados, quando sai um 12, como é o caso dos Espadas e Punhais, que se torna algo mais raro, isso causa ainda mais choque dentro da mesa. Então eu queria passar por isso. E queria
trazer essa experiência para o jogo. Então tem uma intencionalidade de design aí que eu atrevo a dizer, perdão, que foi um dos maiores acessos que você fez, porque eu acho assim, apesar de ser um pouco mais difícil e ser mais simples também para comunidades carentes, porque vamos ser bem francos, né? Qual é mais fácil? Um D6 ou um D20? Uhum. O que você tem mais acesso? Eu acho que foi um dos maiores acessos que você fez. E, tipo, tem gente que... A gente é muito rico, tem outros atores, assim como você, que criou vários RPGs brasileiros nacionais que combatem cara a cara com muitos jogos internacionais, mas muita gente, infelizmente, valoriza o exterior e não valoriza. Gente, vamos ajudar aqui a nossa comunidade a crescer. Você tem algum site específico de venda? Então, você pode achar o Espadas e Punhais no blog do Espadas e Punhais, espadasepunhais.blogspot.com. Lá você acha tanto o PDF gratuito quanto um link para ir para o site do Clube de Autores, que é onde você consegue esse livro impresso. Né, e as pessoas têm que ter em conta que não é só você ter essa arte bela. Posso mostrar lá para o pessoal? Pode, sim. Não é só você ter essa... Olha como é bem trabalhado, pessoal. Não é só a questão de você ter... Você está ajudando a comunidade a crescer. E eu acho assim que a gente tem que se apoiar, porque eu sinto falta disso, sabe? Eu ainda sinto essa carência das pessoas se tocarem, porque eu acho que as pessoas não valorizam ainda o trabalho. Isso aqui é genial, cara. Quando você chegou e me apresentou o seu trabalho, eu fiquei encantada. Eu acho que a gente, dentro da comunidade do RPG, assim, a um nível mais amplo, a gente tem um segmento que é muito voltado a essa coisa do faça você mesmo e tal, que é a galera que eu particularmente tenho mais contato, assim. E essa galera é uma galera que se retroalimenta de coisas muito criativas, assim. Hoje, se eu abro o meu WhatsApp e eu entro nos grupos para olhar, né, essa turma que eu convivo mais, eu vou achar pelo menos uns 3 ou 4 sistemas em teste, fora cenários, assim. A gente tem, por exemplo, o Ark, que foi o Samuca de um podcast chamado Brainstorm, que durante 2 anos ele levou uma campanha de mesa aberta, onde você sentava lá no Discord dele e você jogava com a galera do Brasil inteiro. De repente, ele abraçou a Buró, que é a editora do Old Dragon, curtiu a ideia dele, abraçou a ideia dele e publicou o Ark como um cenário para o Old Dragon. Esse ano, ele encabeça junto de uma outra editora, que é a Caramelo Jogos, uma outra edição do sistema, do cenário dele, que é o Ark. Então a gente tem dentro da comunidade brasileira um segmento específico de autores e jogadores que produzim muito, fora mais ou menos da minha tradição de jogo, mas que é um cara que eu amo de paixão, tem o Jorge Valpassos. Jorge Valpassos é um autor assim esplendoroso de jogos de RPG e de reflexões sobre jogos de RPG. Às vezes, talvez, o que falte é muito menos talvez assim, a oportunidade de conhecer, de olhar assim. Porque a gente tem muita coisa sendo feita hoje e eu acho assim que esse é um momento de muito privilégio para quem é produtor de conteúdo de RPG, porque esse é o contexto que a gente tem explodindo na cena nacional de gente fazendo coisa muito, muito boa, assim. Isso eu tenho certeza. Gente, não se prenda só a D&D. Não só existe D&D, existe diversos jogos. Por favor, acordem. Vamos jogar aí, conhecer outras plataformas, outros sistemas. Não só existe D&D, tá, gente? Acordem aí pra vida, pelo amor de Deus. E vamos buscar outros sistemas aí. A gente olha assim, né? A gente tá num contexto que o D&D tá saindo do Brasil, porque a Wizard vai deixar de publicá-lo aqui. Mas só para pensar em jogos semelhantes ao D&D, a gente tem Tormenta, Old Dragon. Sim. A gente tem vários jogos ali que orbitam esse espírito do D20, e que são né? nacionais, né?
Mas a gente poderia ir muito mais além, assim. A gente poderia ir para outros jogos com outras temáticas. Tem um que eu particularmente tenho o PDF em casa e que eu ainda não me propus a jogar. É um jogo de RPG solo, que você joga sozinho, sem grupo. Para mim isso é novidade, gente. Eu fiquei curiosa, devo confessar a vocês. Eu creio que vocês também. Me conte mais sobre isso. Então, o que é o RPG solo, né? O RPG solo existe desde que existiu o RPG, na verdade. RPG solo é quando você próprio vai encarnar, de certa forma, o papel de mestre e de jogador com o auxílio de do que a gente chama de um oráculo. Isso aqui é um oráculo. Licença, gente. Onde você faz perguntas para o oráculo. Posso mostrar lá para o pessoal? Você faz perguntas para o oráculo e ele lhe responde a partir... Gente, há uma numeração aqui que é equivalente Isso. o dado. Você joga o dado, dependendo do número que cair, é o que vai acontecer aqui. É mais ou menos isso. Sei lá, vamos dizer assim, numa situação hipotética, você está entrando numa casa abandonada e aí você não sabe o que é que tem lá, né? Você pode perguntar, há rastros da pessoa que eu estou procurando na frente dessa casa, aí você rola o dado. Aí, conforme o que der no dado, você pode, a partir daí, ir interpretando. E tem um jogo desse gênero específico de RPG que é chamado Lascas. Lascas é um jogo de não violência, onde você tem como principal objetivo recuperar coisas para construir coisas a partir daquilo que você recuperou. O jogo é sobre isso. Deve ser bem light de se jogar. Agora, porém, confesso que eu não conhecia a modalidade isso, solo, que era né? possível essa modalidade solo. Eu acho que com uma, duas... Eu acho que, além do mestre, com um jogador ou dois, acho que ainda aí. Agora, um único sendo tanto mestre, para mim foi novidade. É vivendo e aprendendo, gente. Vale a pena, se você tem Facebook, ir atrás da comunidade RPG Solo no Facebook. O Tarcísio é um cara maravilhoso, é o cara que encabeça essa comunidade. E para mim, hoje, dentro da esfera de RPG que eu convivo na internet, é a comunidade que mais produz jogos, mais produz material para ser usado em jogos, solo ou não, do Brasil, assim. O acervo é, talvez, de milhares de jogos já dentro do Facebook. Gente, assim. Aí, ó, quem tem curiosidade assim como eu, saca lá, vale a pena. Então, assim, é um universo muito grande. Se você é acostumado a somente jogar D&D, ou Tormenta da Vida, ou Ordem Paranormal, ou um Vampiro, e se você só é acostumado a jogar com seu grupo, ou assistir alguma coisa, sei lá, algum canal mais famoso, tem uma galera que está em um outro cenário, que está correndo ali em paralelo a esses nomes maiores, mas que fazem a coisa acontecer. Tipo, o maior evento hoje de board game RPG do Brasil e da América Latina, que é o DOF, o Diversão Offline, uma galera de peso, que é essa galera mais independente, se encontra lá e faz também o Diversão Offline acontecer. Então você tem muita coisa acontecendo que às vezes não chega porque a internet cria bolhas, Isso né? que eu acho muito massa, gente. Às vezes a gente tem aquela carência, às vezes umas pessoas têm ideia, mas não tem aquela audácia, eu vou ser mais franca a falar, acho que eu posso falar isso, de chegar e ir lá e fazer acontecer. Inclusive o UriaCast foi exemplo disso. Muita gente pensava, mas não via nada. E aí veio eu, já tinha uma ideia em mente, já fazia tempo de fazer. Não, eu vou lá e vou fazer. E a proposta seria o quê? Dar visibilidade para os mestres também. Quem são os mestres por trás? Porque os eventos já são um pouco escassos. Eventos geek, eles focam mais nos cosplay, essa turma toda. Mas aí quando rola evento de RPG, eles são meio que escanteados. Eu sou bem franca para falar, porque é a visão que eu vejo. E eles não têm aquela visibilidade que deveriam ter, principalmente os mestres. São poucos lugares que apoiam, que valorizam o trabalho dos mestres, porque afinal é uma balança. Mas o que seria do jogo se não houvesse um mestre? Assim como o que seria do jogo se os mestres não tivessem jogadores, é uma balança. Só que entre a balança, o mestre pesa mais, porque o mestre
ele muitas vezes é como você, ele faz o seu próprio sistema, ele se esforça, ele estuda. Não que o jogador não deve estudar aqui, eu acho massa estudar também, porque você tem que conhecer a regra, tem que conhecer para uma coisa fluir bacana. Mas o mestre, cara, ele é a alma do negócio. Quando é um evento de RPG, o que seria do evento, sim, os mestres? Então, minha proposta também era de trazer vozes como a sua, para as pessoas conhecerem e, ao mesmo tempo, aumentar a comunidade também. Eu acho que a chave da coisa está nessa palavra, assim, na comunidade, porque é um processo de retroalimentação, né? Quando a gente pensa assim, figura do mestre, figura do mestre, figura do jogador, sendo que, na minha perspectiva, não é possível pensar o que é o RPG, o que é a comunidade do RPG, sem pensar na conjugação dessas duas existências enquanto papéis que se confeccionam. Exatamente. Porque um cara que tem um jogo sem uma comunidade que o joga não é ninguém. Uma comunidade sem um jogo para jogar também tão pouco. Então, é na junção das coisas e talvez a coisa mais legal e que você tem mérito e que a galera que faz o material e que encabeça evento tem, que abre espaço, que constrói coisas tem, assim, o grande mérito é servir de fomentação da comunidade. O processo de fomentar a comunidade que vai desenvolver um espírito de fraternidade, a partilha da criatividade e vai construir iniciativas como, por exemplo, é o Espadas e Punhais. Espadas e Punhais não seriam Espadas e Punhais sem o Saulo Monte, da página Monte Arcano. O Espadas e Punhais não seria o Espadas e Punhais sem o Felipe Faria, o Lucas Pardal e o Carlos Castilho, que ilustram Espadas e Punhais. Por que eu digo isso? Porque, embora eu tivesse a ideia do jogo, embora eu tenha chegado com as regras, a cara do jogo não foi a minha mão que deu. O traço que se imprime o espírito que eu gostaria de passar foi dado por colegas que desenham. O Castilho começa a desenhar para RPG porque a galera que jogava com ele, a comunidade diz: velho, você é tatuador, mas o seu traço é o traço que a gente quer nos nossos livros. Hoje ele ilustra para o mercado internacional e nacional. Então, a questão de construir espaços que fomentem, que construam, que formem, que juntem gente e formem o que a gente chama de comunidade, eu acho que é a chave de toda a grande iniciativa, assim, seja sua, seja minha, seja da galera que assiste e escuta. Eu acho que esse elemento é principal para a gente começar a pensar, assim, porque quando a gente fala assim, né, tipo, o mestre ou o jogador, como é que começa a história do RPG? A história do RPG começa com 4 caras que jogavam coisas e queriam continuar a jogá-las de forma diferente. O RPG nasce, antes de nascer como mercadoria, nasce como produto que confecciona, converge, estrutura, tece existências criativas que desejam ser algo além do que indivíduos isolados em seus mundinhos, assim. Disse tudo ele. E falando um pouquinho mais do seu aclamado filho, qual é a lore da história? A gente falou tanto, apresentou, mas as pessoas querem conhecer um pouquinho a lore do seu gameplay. O Espadas e Punhais, enquanto livro, não traz nenhum cenário pronto. Eu não entrego no livro nenhum cenário pronto, mas ele tem algumas abordagens. Alguma coisa tem aí para auxiliar, né? Isso. Primeiro é que ele tem um desenho de jogo que aponta para algum tipo de, digamos assim, algum tipo de atmosfera. Então, quando eu digo assim, o Espadas e Punhais é um RPG de fantasia clássica, o que é que eu quero dizer com isso? É que ele bebe de fontes da fantasia, que são fontes, school, né? Isso, que são fontes muito muito marcadas, assim, que, por exemplo, é lugar comum, assim. Você encontra no Espadas coisas que você encontraria numa leitura do Hobbit ou do Senhor dos Anéis. Você vai encontrar coisas que você pode sentir no Conan, por exemplo. E, para além disso, que está nos bastidores, né, da confecção do texto, o próprio texto lhe entrega um conjunto de tabelas
que, como eu estava conversando com um grande amigo chamado Joaquim, um abraço, Joaquim. Um abraço para ele também. É um grande amigo. Eu já falei para ele que, além de um mestre excepcional, é um jogador incrível, implacável. O Espadas e Punhais tem uma filosofia, uma intenção de design de se desdobrar, de ser um material que produz material. Então você tem um conjunto de tabelas que vão produzir de forma procedural o seu cenário. Então tem tabelas aqui que diz tabelas geradoras de organização. Então, eu quero na minha aventura vai ter um grupo de magos. Sim, mas qual é o nome desse grupo de magos? Aí você vai na tabelinha aqui e descobre. Você rola 2 dados e descobre o nome da organização de magos. E elas querem o quê? Qual é o objetivo delas? Aí você vai lá e descobre. Eu estou sem ideia para aventura. Tem um gerador de aventuras aqui. Você abre aqui o livro e tem lá, gerador de aventuras. Rola 2 dados e monta a aventura. É uma proposta assim, bem... que eu acho que muita gente não está acostumada, que eu achei uma iniciativa muito massa, cara. Até para quem está começando. Eu acho que para quem nunca mestrou um RPG antes e tem vontade de começar a mestrar, eu acho que isso aqui é ideal. É perfeito. Essa obra-prima aqui, para quem está querendo mestrar e nunca mestrou... Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu construí o jogo para dar munir a pessoa, assim, armar essa pessoa de um conjunto de ferramentas que permita que você construa um jogo no mínimo de tempo possível para preparação. E o que é que acontece? Eu não tenho muito tempo para preparar as iniciações. Então eu preciso de um jogo que me permita improvisar com algum tipo de estrutura. E onde é que eu achei isso? Nas tabelas. As tabelas que o livro entrega são tabelas que permitem que você construa sementes de aventura que o grupo junto vai desenvolver. Eu preciso de uma masmorra. Preciso de uma masmorra. Montar uma masmorra na hora. E aqui você tem um gerador de masmorra. Você abre aqui e você vai ter um gerador de masmorra. Meu grupo está numa grande planície e eles acharam um lugar de destaque. Esse lugar de destaque é o quê? Eu estou sem ideia. Você tem aqui uma tabela de marco de cenário, onde você vai rolar e você vai saber, é uma capela, é uma ruína, é um castelo, é uma torre de um mago. Então, o livro inteiro, ele é construído para não somente lhe entregar um conteúdo que está nas páginas. Ele é bem completo, né? Isso. Ele é construído para que, a partir do conteúdo que está nas páginas, você crie conteúdo com ele. A ideia é essa, assim. É um livro de 120 páginas, mais ou menos. Mas, especialmente os últimos capítulos, as páginas que lhe entregam, por meio de tabelas, um número de combinações, de centenas e centenas de combinações que lhe permite, inclusive, escrever um livro de 100 páginas a partir das tabelas facilmente. Assim. Nossa, eu percebi que ele é completamente um livro completo. As raças são as mesmas raças que a gente é acostumado lá no Old School, Idade Média. Vamos lá, né? Para quem joga, por exemplo, o D&D quinta edição, se pega o Espadas, estranha um pouco. Mas para quem é acostumado com a leitura de fantasia clássica, aí vai estar um pouco mais acostumado assim, com o que o Espadas coloca. Porque o que é que tem no Espadas? Primeiro que eu optei por questões vinculadas a uma abordagem, a um olhar político, inclusive, a não chamar de raça. Eu chamo de povo, porque eu acho que é mais sensível para a discussão étnico-racial que a gente tem e a ideia de que essa diversidade de povos vai se diferenciar muito mais por questões culturais, mesmo que a aparência delas seja diferente, do que por uma questão biológica que justificaria o uso da palavra raça aqui. Então eu chamo de povo e a gente tem 4 povos. A gente tem os elfos, a gente tem os anões, a gente tem os humanos e a gente tem o que seria o equivalente aos hobbits, os halflings, que eu chamo no jogo de pequeninos. Mas não tem muita diferença do que a galera está acostumada a chamar de halfling. E aí são somente esses 4 povos. Então você não vai encontrar teferino, você não vai encontrar, por exemplo, sei lá, centauros, ferais, coisas desse tipo. Mas a partir disso, é um jogo muito modular. Você conseguiria facilmente abraçar qualquer outra
ancestralidade, qualquer outra raça, qualquer outro povo de outros jogos e trazer para os espadas. A mesma lógica tem naquilo que a gente chamaria de classe, que aqui eu não chamo de classe, porque é uma palavra que é muito hermética, digamos assim. Quando eu comecei a jogar D&D, que a galera dizia assim, você precisa escolher uma classe. Eu não sabia. Desculpa, pessoal. Tipo, o que é uma classe e tal. Aí, por uma questão de olhar assim, de como é que seria, qual palavra poderia estar aqui e passar a mesma mensagem de classe. Eu optei por chamar de vocação. Vocação é uma palavra que está sempre, está no mundo, né? Sim. Você sempre se pergunta assim, desde sempre. E ocupa bem esse lugar. E aí você tem 4 vocações também. Você pode ser um mago, pode ser um guerreiro, pode ser um clérigo, você pode ser um ladino. Então, com esses 4 arquétipos que eu chamo de vocação, você fecha a parte mais ou menos de como construir o seu personagem. Então é um jogo que é muito preto no branco, tem pouca estilização, coisa desse tipo. Não necessariamente, porque você pode... Nunca você vai fazer, nunca é exagero, mas dificilmente numa mesa você vai ter o mesmo guerreiro. Porque o Espadas comporta um desenvolvimento de uma estilização de personagens, uma manobra de possibilidades para o jogador. Interessante. Que embora não abra mão da simplicidade do jogar dele, também não é algo chapado, preto no branco, assim, ou seja, há um espaço para manobra aí para o jogador construir um personagem relativamente diferenciado do outro coleguinha. E balanceado também, né? Eu suponho. Sim, de certa forma, sim. Embora o processo a ideia de balancear, ela não é algo que eu, particularmente, me preocupei tanto, porque equilíbrio, balanceamento, são discussões que jogos mais modernos têm, e os jogos pelos quais eu me inspirei, eles abrem mão dessa discussão, embora ela esteja presente, mas ela está presente em uma outra perspectiva, que a galera do old school chama de play skill. Então, é muito menos sobre o que está na ficha e é muito mais sobre como você, enquanto jogador, vai ter ideias criativas e fora da caixa para resolver problemas desafiadores. Para quem não conhece, poderia explicar o que é um play skill? É exatamente esse processo de você pegar, em vez de contar com as informações que estão numa ficha, é você contar com as informações que você, enquanto jogador, possui, que você teve na sua experiência de jogo. Por exemplo, assim, em vez de você apelar por um teste de perícia para escalar uma montanha, você, enquanto jogador, pergunta, investiga, questiona o mestre sobre certas coisas que estão lá no cenário para descobrir que talvez uma corda, talvez não escalar a montanha seja o jeito de resolver o desafio. É apelar menos para as rolagens e para aquilo que está na ficha, é apelar mais para aquilo que está dentro da sua cabeça. Seja mais sensato, né? Essa é uma boa palavra. É muito interessante, gostei muito. Gostaria de poder estender um pouco mais, mas devido ao horário. Então, como é que encontramos o Álvaro? Então, você pode ir atrás de mim aí pelo Instagram, e é só digitar lá falando de RPG, que você me encontra. Se você quiser, se você tem interesse por poesia, eu sou poeta também. E aí eu mantenho no meu perfil pessoal lá no Instagram algumas poesias que eu publico. Aí você só procurar alvaro.botelho.94. Mas eu quero ter uma experiência de jogo com você, mestre. Como eu posso jogar com você? Então, você vai lá no Instagram, me adiciona e vai lá na minha Linktree. Lá você vai ter um linkzinho que vai jogar você para uma comunidade no Telegram e no WhatsApp, onde eu sempre estou batendo papo e eu mantenho 2 mesas abertas. E o que são mesas abertas, né? São mesas onde você entra numa comunidade e onde você agenda comigo e mais 2 pessoas para poder jogar em um cenário que eu mantenho. E aí você faz o seu personagem, não existe o compromisso de jogar toda semana, nem de 15 em 15 dias, você joga quando pode, quando sua agenda bate com a minha e com qualquer outras 2 pessoas que estejam lá no grupo, e a gente joga
durante mais ou menos 1h30, 2 horas e mantém o jogo que se Ou seja, diverte não e é precisa isso. ter aquele compromisso, só basta querer se divertir, né? Exatamente. E reprisando novamente, as pessoas conhecem, ouviram Espadas e Punhais, quero ter o livro ou quero baixar o PDF, a gente acha onde, mestre? Espadasepunhais.blogspot.com. Ouviram, né, pessoal? Foi um prazer ter você aqui como entrevistado. Eu agradeço sua presença. Eu agradeço a vocês também por estar nos apoiando. Não esquece de seguir o UriaCast. A gente está em todas as plataformas. Estamos no Spotify, no YouTube. Todo domingo está saindo um episódio novo. Não esquece também de seguir aqui a Coffee Genk. Um beijo para vocês, pessoal. Obrigada. Até mais, pessoal. É isso aí. Valeu.